convidá-los a se colocarem de pé, porque nós vamos entrar pelo culto a Deus, culto das águias. E agora é um momento onde nós vamos entregar tudo o que temos, o que somos, tudo que há de melhor em nós, o nosso tudo. Portanto, nesta hora, eu gostaria que vocês, agradecidos pelos pais que têm, pelos pais que são, então vamos adorar a Deus, entendendo que temos recebido dele esses presentes. Em Deus todas as coisas são possíveis, até termos os filhos que temos e até sermos o pai que somos. Em Deus todas as coisas são possíveis. A Deus glória, honra e louvor. Aplaudam-o, porque vamos louvá-lo neste momento. Amém. Te honramos essa noite. Tu és tudo para nós. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
digno é o Senhor, amém? Nós estamos aqui essa noite para adorar ao Senhor, não é verdade? Muita gente pensa, queridos, que a igreja é o lugar onde a gente vem para descobrir o segredo do sucesso, para descobrir o segredo de ser bem-sucedido. Igreja não é lugar dessas coisas. Existem livros para isso, existem palestras para isso, existem cursos para isso. Igreja é o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor e ouvir os seus desígnios. Esse é o lugar onde nós estamos. Lugar de adorar ao Senhor, de dar a Ele a honra que pertence a Ele. Então, querido, se você veio para este lugar com outro motivo, se não adorar ao Senhor, quero te estimular a se reconectar com o que você realmente deve fazer nesse lugar, que é abrir o teu coração, abrir a tua mente, libertar o teu corpo para honrar ao Senhor com aquilo que você tem. Honrar, entregar a Ele tudo o que você tem. O Senhor é digno de louvor, Ele reina, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é grandioso. E o seu povo precisa aprender a adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade quer dizer adorar apesar dos erros que cometemos, apesar das falhas que cometemos, apesar daquilo de ruim que existe no nosso coração, adorá-lo apesar das dores que sentimos. Adorar em espírito, em verdade, significa seu espírito estar suficientemente alimentado para que a tua alma e as coisas que acontecem na tua alma não calem aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que deve sair dos nossos lábios. Querido, nós somos igreja. Nosso papel, quando estamos juntos, é em uma só voz, entronizar aquele que é soberano, aquele que reina, aquele que é digno, poderoso. Os céus passam, as terras e os povos passam, mas o Senhor permanece para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Digno tu és, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta o Rei da Glória. Santo, santo,
ressuscita os mortos, nome que cura os enfermos, nome que levanta o caído, que exalta o que se humilha. Eu fico ao ouvir teu Maravilhado, 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 extasiado. Eu fico ao ouvir Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação cantamos, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Santo, adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. querido, se o Rei da Glória, se o Rei passa por aqui, nesse momento, é com o seu coração endurecido que você recebe o Rei. É com o seu corpo se recusando a se prostrar que você recebe o Rei. Querido, não perca o seu domingo vindo à casa de Deus se você não está aqui para render ao Senhor aquilo que precisa estar nos pés dele. Não perca o seu tempo vindo à igreja se você não está neste lugar quebrantado, insatisfeito, querendo sair daqui melhor do que os dias que você acabou de viver. Eu não consigo conceber uma igreja que quando diz santo, santo, santo é o Senhor, não abre os lábios, não levanta as mãos, não se ergue na presença do Rei, porque o Rei está aqui. E se você tocar nas suas vestes, tudo o que existe em você será transformado. Tudo o que os outros dizem que não tem mais jeito será transformado. Tudo o que os médicos disseram que não tem mais jeito será transformado. Querido, você está na presença do Rei. Se entregue a Ele, se renda a Ele. Declare: Senhor, Tu és tudo em mim, Tu és tudo em mim, Tu és tudo em mim, tudo para mim. e eu te santo, 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 santo. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode dizer mais uma vez: Santo, santo, que era e é. És tudo para mim. Você pode mais uma vez declarar: Santo, santo, Deus Todo-Poderoso. Com a criação
Diz assim, Isaías 40, a partir do versículo 18: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira, procurar um marceneiro e fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. E ele estende os céus como um forro e arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam suas raízes na terra, e Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês podem me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os seus olhos, olhem para as alturas. Quem foi que criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas se deixa comparecer. Porque você reclama, ó Jacó? Porque se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar? O Senhor Deus é eterno, o Criador de toda a terra. Não se cansa, não fica exausto. Sua soberania é insondável. Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e nunca se cansam. Propósito: porque você tem caminhado? Aonde você quer chegar? Se é no Senhor? Se é o alvo que você tem buscado? Se são as coisas do alto que você tem buscado? Saiba que Deus te fará voar alto como a águia. Você correrá e não ficará exausto, andará e não se cansará, porque teu coração espera no Senhor. Tudo que você precisa está no Senhor. Entregue a Ele aquilo que é dele e deixe que Ele te use conforme for de sua vontade. A ti eu vou clamar. Se você sabe disso, querido, diga: por ti eu caminharei, Senhor. O sol a me guiar. Tudo pode passar, mas glória a Deus, você não está sozinho. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Obrigada, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és, Senhor, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
Espera no Senhor. Viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro Jesus, refúgio, Jesus, eis-me aqui. Louvado o nome do Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu me lanço. Longe de ti não sei o que fazer, longe de ti não sei onde ir. Onde encontro meu refúgio, Jesus, eis-me aqui. Não há sentido nem naquilo que somos, nem naquilo que fazemos, se tu não és, Senhor Jesus, o fundamento. Em ti somos, existimos e nos movemos. Não há outro fundamento na nossa vida. Nós que decidimos segui-lo, fizemos de maneira consciente. Tanta emoção estava regando o nosso coração naquele dia, mas foi consciente. O mergulho que nós demos na fé não foi resultado de uma paixão que dura um tempo,
nós decidimos te amar de todo o nosso coração. É por isso que responsavelmente essa noite nós estamos declarando que a nossa fé está edificada sobre esta rocha. Nós somos cristocêntricos, sim, Jesus. E somos radicais na cristocentricidade da nossa vida, é sendo tu o centro da nossa vida que encontramos sentido para continuar vivendo. No meio de tanta frivolidade, de um mergulho que alguns estão fazendo na profundidade de uma sociedade completamente líquida, se perdendo, se desorientando, usando até a liberdade que conquistaram no Senhor para dar invasão às suas próprias carnes, vivendo de maneira desequilibrada, sem sujeição, sem a expressão nítida do Evangelho e da fé em suas vidas. Mas, Senhor, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que perseveram para a vida eterna. Cada passo que nós damos na certeza de Cristo. Cada abraço que nós damos, cada fala, cada discurso, cada sustentação, o fazemos para a glória do Senhor. Se cantamos para o Senhor, cantamos. Se não cantamos, não cantamos para o Senhor. Até se comemos para o Senhor, comemos. Se não comemos, é para o Senhor que não comemos. Se falamos, só há sentido na nossa fala, se ela for no Senhor. Até o nosso labor perde o sentido quando não fazemos para a Tua glória. Nós decidimos estar misturados contigo. Essa mistura resultou numa nova criatura, e é quem nós nos tornamos, Senhor. Por isso nós não queremos tratar na vida e com a vida na nossa carne, porque nela não habita bem algum. Nós estamos bem centrados em Ti. E é aqui que nós nos damos a conhecer, no Espírito, porque aqui nós somos perfeitos em Deus, ocultos em Cristo, revelados ao mundo pela graça de nosso Senhor. Portanto, tudo que cantamos essa noite, cantamos com a convicção da nossa fé, expressamos o nosso louvor. Receba, Senhor, nós te suplicamos, o ato desse culto como uma celebração intensa da nossa alma. A Ti seja o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém. Antes de você se sentar, dê um forte abraço em alguém que esteja pertinho de você. Aos que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube ou por qualquer outro canal, você que nos assiste pela TV, eu saúdo com paz. Sejam bem-vindos, queridos, ao encontro dessa noite. Bom que você está aqui. Eu, sem mais delongas, quero pedir que você abra a sua Bíblia, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos para o segundo capítulo da mensagem que nós começamos domingo próximo passado. O Evangelho nos libertará de nós mesmos. É impressionante, gente. Quando nós habitamos o mundo da igreja, temos a impressão de que a exorcização de todo o mal que habita em nós será feito de uma forma cultica e nós vamos ficar livres dos nossos problemas, porque achamos que o problema mais agudo que nós temos é o problema que estará ligado às opressões demoníacas sobre a nossa vida. Vocês conseguem me ouvir todos com clareza? Júnior, Pinheiro, está me ouvindo bem? Mais ou menos? Aqui à minha esquerda, Arnaldo.
mais ou menos. Aqui à minha direita. Anderson, me ouve bem? Não, não me ouve. Anderson, me ouve bem aí atrás? Está clara a minha voz? Tá, aqui à direita está. Todos estão me ouvindo com clareza agora? Ok, eu vou falar bem compassadamente, para que você me ouça com clareza. Mas há processos que não são ligados à espiritualidade, estão ligados à humanidade. Há coisas que pertencem a nós, estão ligados aos sensos da nossa humanidade, como no nosso temperamento, os traumas pelos quais nós passamos, são realidades nossas, pessoais, coisas que fazem parte da nossa história, da nossa vida, algumas que nós carregamos de forma consciente, outras de forma subconsciente, como eu tenho dito, algumas que estão lá nas regiões abissais, que foram capturadas de maneira tão sem o nosso controle, sem nossa razão, elas estão aí, dentro de você. Algumas de maneira que não passou pelo filtro das nossas censuras, eu deixo entrar, eu não deixo entrar, que de alguma forma, subliminarmente, entrou dentro de nós e mora aqui dentro. E aí nós temos memórias que elas não são resultado de experiências conscientes, né? Eu citava, por exemplo, que os traumas intrauterinos que geram dentro de nós repercussões severas não são resultados de experiências conscientes. E Bira, parabéns pelo seu aniversário, amor. Te amo, viu, querido? Desculpe interromper meu raciocínio aqui, mas eu posso me esquecer. Eu olhei para você agora, me lembrei do seu aniversário. E aí nós temos um problema, coisas que estão lá dentro, fazendo um mal enorme e a gente não sabe como resolver. Porque a gente não tem nem autoridade para dizer basta, porque é resultado de uma dialética subconsciente. Está lá dentro. Como é que eu me livro disso agora? Isso não sai expulsando um demônio da memória. São relações que precisam ser resolvidas de outra maneira, não é? E aí, eu não quero entrar por esse caminho, quarta-feira eu vou estar entrando por esse caminho. Quarta-feira eu vou falar sobre as ovelhas mais brancas do rebanho. Nem sempre são aquelas mais brancas, às vezes as ovelhas negras são as mais brancas. Eu decidi quarta-feira concentrar força nesse conceito. Então, quarta-feira você não perca. E aí eu fico preocupado, porque o Evangelho tem uma proposta de também, de inclusive, nos libertar de nós mesmos. Nos libertar de questões que são tão interiores nossas, que a gente não tem essa habilidade pessoal de tocar nelas, mas nós seremos transformados na medida que o Evangelho vai virando vida em nós, que ele deixa de ser um discurso para se tornar vida em nós. Estou chamando isso de um processo de encarnação da palavra, né? Ou seja, a palavra só faz efeito em nós quando ela encarna na nossa experiência, quando ela vira vida em nós. Aí quero pedir que você abra a sua Bíblia, que nós vamos caminhar um cadinho por aqui hoje. Espero que você não tenha que lutar contra seu sono. Espero que você tenha dormido à tarde, depois daquele almoço poderoso. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E aí o texto vai avançando e diz: onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Sabe quando a gente se torna de verdade livre?
quando Deus se torna a nossa primeira companhia, aquele que nós andamos com Ele, nos movemos nele. E hoje quero andar por um caminho desafiador. Isso aqui é matéria de domingo próximo passado. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Eu quero fazer uma breve apologia aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Eu leio essa palavra de Paulo e me sinto identificado com essa sua apologia que ele faz ao seu próprio ministério, dizendo que ele se sente um prudente construtor. Eu estou apacentando a igreja pelos últimos 33... quantos anos você tem, Sara? 33? 33. Eu estou pastoreando a igreja pelos últimos 33 anos. Vocês não têm um pastor noviço, um rábula do Evangelho, né? A gente tem trabalhado com profissionalismo, a gente tem se aprofundado, tem feito reflexões maduras sobre o Evangelho. A gente não está improvisando fala, não é um discurso baseado no esfuziamento do nosso ser. E nós estamos caminhando na direção de conceitos de maturidade. E hoje nós vamos descer a uns conceitos de maturidade que, para mim, é de extrema importância a gente entender isso. Como a maioria de vocês não esteve aqui no encontro dessa manhã, eu vou voltar a tocar em assuntos de hoje pela manhã. Seria fundamental que você estivesse aqui, mas como a maioria de vocês não estava, eu vou voltar. Abra a sua Bíblia, e esse é o texto base da nossa reflexão, Lucas capítulo 13, versículo 29. Lucas 13, 29. Onde é que o Evangelho entra em nós, fazendo de nós pessoas melhores, pessoas mais tolerantes, pessoas mais conscientes, pessoas mais doces, mais amáveis, mais cheias de possibilidade de convivência. A gente vai trabalhar essa história hoje. Diz assim o texto, são palavras de Jesus, o nosso Senhor: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Ponto. Essas palavras de Jesus nos remetem a reflexões várias. Uma delas é que o Evangelho não está atrelado a guetos, às ordens denominacionais. O Evangelho é para gente, para seres humanos. E nós vamos nos surpreender. Eu conheço bem o caminho das estruturas denominacionais e, às vezes, a gente faz parte de alguma delas que a gente tem certeza que aquele é o lugar e o único lugar que o Evangelho é pregado, ensinado e praticado com a máxima expressão da verdade. Na verdade, nós saímos dali convencidos de que nós estamos no lugar certo, que nós não vamos sobreviver em outro ambiente. A insegurança de alguns líderes é tão grande que eles convencem as pessoas de que se elas se desviarem desta relação denominacional, elas vão se perder, porque ali é o lugar onde a revelação da palavra acontece. E não há mais certeza em lugar nenhum, aquele é o lugar da certeza. E hoje de manhã, eu estava me lembrando do mito da caverna, que
é um conto de Platão que desafia a gente a pensar que pode ser que tenha vida além do nosso mundo. O mito de Platão é uma história longa, mas eu vou tentar reduzi-la sem perder a essência do significado. O mito de Platão acontece assim. Platão conta uma história que acontece dentro de uma caverna, onde os homens são prisioneiros, acorrentados a uma parede daquela caverna. E esse é o mundo onde as coisas acontecem. Próximo tem uma fogueira que ilumina o ambiente, e do outro lado, seres pavorosos, de proporções gigantescas e completamente deformados. Eles olham e se assustam, porque o mundo do lado de fora da caverna é um mundo feio, perverso. E há uma ordem dentro daquela caverna. O que eles não sabem é que aqueles seres deformados é a sombra das pessoas que estão do outro lado. Se sentem confusos, inseguros, preferindo a caverna como lugar da sua segurança e da sua estabilidade. Um dia, alguém se desprende de uma dessas prisões e decide romper com aquele ambiente, foge e acaba descobrindo que do lado de fora tem luz, tem o sol, tem árvores, pássaros, flores, tem um mundo bonito do lado de fora, que nenhum dos seus amigos que estão lá dentro conseguiram conhecer. Ele se vê comprometido com os que estão dentro da caverna e volta. E conta para eles, lá fora tem sol, tem beleza, tem flores que têm perfume, tem beleza, tem pássaros que voam, é lindo, eu vi animais, tem um mundo magnífico fora da caverna. E aí os anciãos da caverna tomam uma decisão. Ele enlouqueceu. Ele pirou, porque não tem vida fora daqui. Aqui é o lugar da nossa segurança. Lá fora não existe vida. Então eles sentam, conversam e tomam uma decisão. A decisão é matá-lo, porque ele enlouqueceu. Porque eles estão convencidos que dentro da caverna é o único lugar que existe de fato. O mito da caverna é um conto que nos desafia a pensar que pode ser que fora do nosso mundo haja vida. Que fora das nossas fronteiras teológicas existe sensatez. Que fora do nosso nicho possa haver possibilidade de vida melhor. Mas nós estamos tão habituados com o ambiente da caverna e temos tanto medo das sombras que aparecem na nossa experiência, que nós decidimos não romper, porque nós não queremos. Aí sabe o que fazem? Matam os profetas. Acabam com eles, porque eles nos desafiam a romper com o paradigma daquele mundinho que a gente está vivendo. Essa metáfora, ela é importante para fazer a gente pensar, gente, que tem vida fora do mundo que a gente vive. Eu me lembro da primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, eu tinha um senso de importância tão grande. E eu pensava assim, comigo mesmo, quando eu chegar lá, nesse lugar, eu vou ensinar para eles. Eles vão aprender comigo.
porque eu estou no melhor lugar do mundo, que era minha congregação, minha experiência congregacional, minha experiência pelos textos bíblicos que eu passei por eles, e eu fui com essa síndrome de onipotência, e eu viajei. Era um encontro de líderes do terceiro mundo, ainda havia o conceito de terceiro mundo na época, e eu confesso a vocês que eu fiquei escandalizado comigo, com minha arrogância, com minha altivez, porque quando eu cheguei e vi o que Deus tem feito em países do continente africano, quando eu vi o que Deus tem feito ali na região da América Central, eu vi como eu não sei de nada, como eu estava enganado com o meu pequeno mundo, como eu era infeliz e não sabia. Meus olhos estavam olhando para as sombras, achando que perfeito era o mundo que eu vivia. Mas descobri que há coisas lindas, maravilhosas, e que Deus não está preso dentro das gaiolas que a gente monta. Que Deus é mais livre do que a gente pensa que é. É que às vezes a gente se vê, se percebe, vigiando, sendo sentinela de coisas que Deus não está guardando, construindo coisas, edificando coisas que Deus não está nesse projeto de edificação. São coisas minhas, pessoais. E aí é desafiador para nós saber que tem vida fora do mundinho que a gente vive. Não digo mundinho com sentimento de sarcasmo, mundinho, mundo pequeno, esse mundo ensimesmado que a gente vive. E aqui está toda a questão que eu quero trabalhar com você hoje. É saber que a gente não tem razão o tempo inteiro. Que há pessoas que estão pensando diferente, e elas podem ter razão e nós não. Elas podem ter uma visão melhor do que a nossa. Hoje de manhã eu propunha uma história, é um recorte de uma fala de um filósofo que eu tenho lido nos últimos dias. Ele propõe o seguinte: eu tenho uma maçã e você tem uma maçã. Se eu te dou a minha maçã e você me dá a sua maçã, o que nós teremos? Cada um de nós, uma maçã. Eu tinha uma maçã, lhe dei a minha maçã, você ficou com a minha maçã, você me deu a sua maçã, eu fiquei com a sua maçã, nós continuamos com uma maçã. Mas quando nós temos uma ideia e damos a alguém uma ideia, e esse alguém nos dá a sua ideia, o que nós teremos? Se eu for pobre, teremos duas ideias. Se eu enriquecer isso, nós teremos um caminhão de ideias. Entende? Nos fecharmos nos nossos guetos será a nossa morte, enquanto igreja. Está reduzido ao nosso mundo que gera conforto, pode acabar com a nossa vida. Eu quero pedir que você leia outro texto comigo. Eu vou bem devagarzinho, para que eu não gere insegurança em você. Eu estou com um bocado de texto aqui, quero... Ok, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, por favor, meu irmão. Deixa eu ver se é esse aqui. Porque pode não ser ele, né? Não, não era esse o primeiro texto. O primeiro texto é Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2.
versículo 11. Não seja tentado a ler antes, só localiza e dá uma olhadinha para cá. Eu quero desafiar você a pensar um pouco, tá bom, gente? Pensar. Pensar faz bem. Pensar faz a gente criatura única. Viu? Faz a gente ser indivíduo. Diz Bob Marley que se castram de você a possibilidade de você pensar, eles roubam você de você. Você se torna uma pessoa perdida. Então, pensar traz lucidez, esclarecimento. Então, eu vou desafiar você a pensar. Nós vivemos em modelos ortodoxos que geram conforto. Eu estou fazendo uma relação com o mito da caverna. Pensar na ortodoxia da caverna era pensar conforto. A caverna não era um bom lugar. A caverna tinha correntes, a caverna tinha escuridão, mas a caverna gerava conforto. Você já ouviu falar em zona de conforto? É um termo que está na moda, zona de conforto. Mas eu não tenho certeza, muita certeza, que todo mundo entende quando a gente fala zona de conforto, que nós estamos entendendo a mesma coisa. A zona de conforto é um sítio emocional, um sítio psíquico, que ele é chamado de zona de conforto, porque ele gera acomodação. A zona de conforto não é só uma região de ambientes confortáveis, é de ambientes de acomodação. Por exemplo, quando a gente ouve alguém dizendo assim, ruim com ele, pior sem ele. Você já ouviu sua vizinha falar isso alguma vez? Imagino que sim. O que isso quer dizer? É que é ruim, mas eu não vou me mover, porque pode ser pior. É o mesmo ambiente da caverna de Platão. É o mesmo ambiente. Ou seja, a falta de coragem com rompimento. Então, nós gostamos do mundo da ortodoxia, porque gera confiança em nós. Andar por caminhos heterodoxos nem sempre será confortável. Eu diria que quase nunca será confortável o caminho da heterodoxia. O caminho da ortodoxia é o caminho das regras. Alguém de vez em quando chega aqui na igreja, vai me perguntar pelas regras. Qual é a doutrina da igreja? O que ela está querendo de mim? Que eu dê a ela as regras de se caminhar dentro da estrutura ideológica da igreja, não é? Porque ela precisa dessas muletas, porque não consegue andar em liberdade, viver pela lei do Espírito. Ela precisa de regras. Às vezes precisa mais do que regras, às vezes precisa de leis, de sistemas legalistas para gerar conforto. E acha que com isso podem servir a Deus com segurança. Tudo bem? Eu fico pensando, e eu sou mesmo pensador, que a razão, agora me ouça, destampe seu ouvido aí, me ouça. A razão escraviza todas as mentes que não são suficientemente fortes para exercer domínio sobre ela. Quem não prestou atenção aí quer que eu repita? Levanta a mão aí, quem quer que eu repita. Vai valer a pena, eu vou repetir. Eu estou te dizendo que a razão escraviza todas as mentes que não são suficientemente fortes para exercer domínio sobre ela. O que isso quer dizer? Que há pessoas que são tão fracas que elas vão precisar de caminhos radicalmente ortodoxos para poder encontrar algum caminho. Elas são fracas e vão precisar de regras cheias de razão. Suas mentes são mentes que funcionam no modelo geométrico. O que elas esperam é que haja modelos simétricos na vida. E eu vou te falar uma coisa, e grande parte das nossas aflições é que nós caminhamos
e vemos que nem sempre na vida tem muita simetria. Os contornos são assimétricos. Estou usando uma linguagem que você pode me entender? Acho que não, né? Cara, eu não estou sendo filosofal. Eu estou sendo radicalmente prático. Você vai caminhando na vida e nem tudo parece como aquele programa que está sua mente treinada para, meu Deus, e você vai se assustando e às vezes perde sua fé porque não encontra um Deus de acordo com a ortodoxia da sua fé. Às vezes você vai caminhando e experimenta uma nova dimensão de fé e acha que Deus abandonou você porque você tem modelos simétricos de servir a Deus. Decidiu não caminhar pelo Espírito, decidiu caminhar por regras. Não vai se surpreender nunca com Deus, porque dentro de você há um modelo, e se Deus falar com você de outra forma, você não consegue entender, porque é só naquele modelo determinado por você, por mim, né? Por mim. E é aqui que eu quero ler para você esse texto de Paulo, que é um mestre na heterodoxia da fé. Versículo 11 do capítulo 2 de Colossenses. Nele também fostes circuncidados, não por meio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Bom, já começou a quebrar, desculpe aqui, já começou a quebrar a ortodoxia da fé judaica. Já deu um salto na confiança que eles tinham no prepúcio circuncidado. Estou com o meu prepúcio circuncidado? Estou bem. Vocês se lembram de Davi e Golias? Davi olha para Golias e diz assim: seu Fimose, era o apelido de Golias, Fimose. Fimose, eu tenho meu prepúcio circuncidado. Você é um incircunciso filisteu. Onde estava estribada a confiança de Davi? Na ortodoxia da sua fé. Na razão que brotava da sua experiência com a lei do Senhor. Ele estava agarrado nisso. E sua confiança então salta no meio daquela arena, baseado nessa experiência. Aí Paulo vem e diz assim: não, vocês estão enganados. A circuncisão não é do prepúcio. A circuncisão é do coração. Sabe onde Deus quer nos marcar de verdade, nos fazer verdadeiras novas criaturas? É dentro de nós, é no nosso coração. Não na imagem que gera reputação, mas em ambientes que ninguém vê. Em ambientes que são tão profundos, tão internos, tão nossos, em altares que são tão pessoais, eles estão tão alinhados com a espiritualidade, que não é coisa para os outros verem. O que Deus quer é uma relação com você, é uma relação que percorre pelo lado de dentro da sua existência. O que Deus é alcançar a sua vida. E aí ele vai driblar e passar por cima desta ortodoxia. Verso 12 do capítulo 2. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Outra loucura, porque a maioria dos nossos irmãos, inclusive hoje, acham que batismo é ritual. Criar ritual é criar ortodoxia. Paulo está dizendo que a nossa vida em Cristo gerou morte. Que o batismo não é um ritual de iniciação, é a morte de iniciação. É o caminho onde tudo começa a acontecer na nossa vida, quando nós decidimos morrer. E então o nosso batismo só tem sentido quando nós morremos. Senão é aquela coisa que entra um pecador enxuto, sai um pecador molhado. Não houve batismo.
O que houve foi um corpo que era seco, que agora está molhado. Verso 13. Desculpe aqui, não era para ser assim, mas eu acho que é melhor assim para você entender bem. E a vós outros que estáveis mortos pela vossa transgressão, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado um escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças na qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. O que é que Paulo está dizendo? Eu não sei se vocês se lembram da lei do pecado e da culpa, de Levítico capítulo 6 e capítulo 7. Capítulo 7 vai falar da lei do pecado e da culpa, que era assim. A lei do pecado e da culpa, o culpado pecador, ele levava um cordeiro escolhido de dentre o rebanho, ia conduzindo isso até o sacerdote. O sacerdote recebia o cordeiro e dizia assim, nesta sombra, nessa alegoria da antiga aliança: perdoados estão os teus pecados. Aí o pecador ia embora e o sacerdote ia tratar com o cordeiro. Cordeiro. E onde estava o pecador? Livre do seu pecado. Era parâmetros criados para que a mente dos judeus começassem a entrar em funcionamento. A lei é uma boa iniciação, mas se ela não terminar com graça, você acaba se perdendo. Aí Paulo diz, não, agora é assim. Ele levou o nosso cordeiro pascal, levou sobre a cruz toda a nossa culpa e a nossa dívida. Mas parece que na nossa razão fica faltando alguma coisa para a gente pagar. Então qual é a minha parte nesse pagamento? Não tem parte sua nesse pagamento. Os teus pecados foram perdoados. E Deus nos trata não com nossa culpa, Ele nos trata, porque assim, o sacerdote recebia e agora o pecador era visto a partir das lentes do cordeiro. Quando Deus olha para você, Ele olha para você e as lentes desse olhar é o que aconteceu lá na cruz do Calvário. O Cordeiro se sacrificou por nós. Por isso Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu de uma vez por todas por nós. Paulo está dizendo, ele rasgou o inscrito de dívida que era contra nós. Eu estou te falando da heterodoxia que se aponta no nosso relacionamento com Jesus. Dentro do caminho ortodoxo, você devia levar um cordeiro a cada pecado que você cometia. Então, haja rebanho, não é não, irmão? Verso 15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro sobre vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Por quê? Como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças, tais como: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo o preceito e doutrina dos
homens de dentro da caverna. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, só aparência, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe, gente, há coisas que a gente pensa que tem aparência de sabedoria. Rigor ascético, por exemplo, é um dos meios que a ortodoxia estabelece. E a gente olha e diz, quanto mais ele sofre, mais santo ele é. Esse caminho é falso, não é verdadeiro. Todos os faquis deviam ser arrebatados se isso fosse verdade. Não é a autoimolação que faz de você uma pessoa santa. O que faz de você um homem santo, o que faz de você uma mulher santa, é o fato do santo habitar dentro de você. É Ele quem nos santifica. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. É Ele quem santifica você. E se você não tem relacionamento com Deus, você vai esfriando na sua fé, vai se tornando tal e qual uma pedra. Ou quem sabe, na melhor das hipóteses, uma ameba. Sem vida no espírito, sem brilho no olho, sem viço na pele, sem cor de verdade. Então a ortodoxia é um caminho perigoso para nós que fomos livres em Cristo Jesus, livres dos preceitos dos homens. E precisamos estar atentos para isso, porque pode ser que a gente esteja reduzindo. Oh meu Deus, acabou meu tempo. Eu vou continuar, se a gente fizer um trato aqui. As crianças prepararam 2 músicas para cantar no Dia dos Pais, para honrar seus pais. E elas virão. Mas eu quero pedir que você não vá embora. Não é possível, cara. Tu tem uma agenda de um domingo à noite para Deus, você só vem domingo à noite. Aí começa a coçar o bicho carpinteiro, começa a coçar, você quer ir embora. Não vamos desanimar as crianças, tudo bem? Eu vou avançar mais um cadinho. Porque eu não posso terminar assim. Cara, me perdoe, eu não sei onde foi que eu errei, que eu levei tanto tempo. Me perdoem, gente. Deixa eu me recompor aqui. Vou voltar à frase de Bernard Shaw. A razão escraviza todas as mentes que não são suficientemente fortes para exercer domínio sobre ela. Você, por causa da presença do Espírito Santo dentro de você, você é maior do que a lei. Não estou ofendendo a lei do Senhor, que é perfeita e que restaura a nossa alma. Eu só estou te dizendo que o espírito da lei está dentro de você, por isso você é maior do que a própria lei. Esse é um caminho que as regras são internas, que as regras não são baseadas em ditames humanos. Isso reduz o nosso caminho. Eu estava compartilhando hoje de manhã, eu vou terminar aqui, para voltar semana que vem. Ok. Eu vou parar exatamente aqui. A minha dor e preocupação como um edificador desse edifício chamado igreja, imagina, gente. Imagina que nós estejamos de casa cheia e tenhamos 500 pessoas sentadas aqui. A minha responsabilidade está para além de vocês, 500 pessoas que estão aqui. Se você souber a quantidade de pessoas que estão fora daqui, nos assistindo pela internet, pela TV, pelo rádio, eu não sei quantas pessoas. Há pessoas que o peso da nossa palavra
muda a vida delas. Há pastores que estão se guiando pelo equilíbrio da nossa palavra. Então minha palavra não tem o toque da aventura. Eu estou sendo mais honesto, mais puro que eu posso ser na minha alma, ao compartilhar as coisas que eu estou compartilhando. Mas há retalhos do evangelho, ou do mundo teológico, digamos assim, ó, há retalhos teológicos que são incapazes de discernir entre uma queda de bicicleta e o colapso da civilização. São retalhos perigosos, que muitas vezes nós estamos expostos a retalhos como esse, que não discerne, não sabe estabelecer a diferença entre uma queda de bicicleta e o colapso da civilização. Isso para mim é atordoador. Como construtor deste corpo, como edificador e orientador nas Escrituras, eu não sei fazer muitas coisas na vida, sabe, gente? Eu sou um homem de pouquíssimos talentos. Quem anda comigo sabe das minhas grandes limitações. Mas uma coisa que eu sou gigante é na doutrina, no fundamento da palavra. Eu não ando com churumela. Eu não tenho leite azedo, nem vinho estragado. Eu estou indo a fundamentos que as pessoas não têm coragem de tocar, porque elas se desempregam quando tocam. Mas eu estou dizendo para você, cuidado com esses retalhos, com essas zurrapas, com as mixórdias desses retalhos teológicos, que têm a função de adoecer as pessoas. Porque são afetações meramente humanas. Nós estamos vivendo um momento de muitas transformações no nosso país. Essa semana eu estava fazendo uma viagem pela internet e encontrei um comentário extremamente maldoso sobre nosso irmão Kleber Lucas. Kleber Lucas, o Babalorixá Gospel. Uma infâmia contra o nosso irmão. Sabe por quê? Porque o dia que lá no Rio de Janeiro, os traficantes entraram dentro de um centro espírita, fizeram refém a mãe de santo e obrigaram-na a quebrar todos os objetos de culto deles. Isso foi divulgado na mídia. O Kleber Lucas foi um dos que deram a mão para a reconstrução desse ambiente. E no dia da inauguração ele foi convidado para lá estar. E ele estava lá, orando, pregando e adorando a Deus. E resolveram apelidá-lo de Babalorixá Gospel. Hoje de manhã eu disse, vou dizer para um número maior de pessoas que está aqui. Se isso acontecer aqui nessa cidade, eu não vou tirar dinheiro do caixa da igreja, porque alguns de vocês são preconceituosos. Mas eu vou tirar do meu bolso para erguer aquilo que a imoralidade, que em nome da moral da igreja, está sendo feito. Entendeu? Eu recebo também as vaias e os ovos e os tomates, se quiserem lançar. Eu estou dizendo para você não estranhar. Porque se isso acontece aqui, eu seria o primeiro a me mover nessa direção. Eu estava dizendo hoje de manhã de novo, meus irmãos, hoje queimam os atabaques, amanhã vão queimar nossas baterias. Hoje quebram os terreiros, amanhã tacam fogo nos nossos prédios. Isso não diz respeito a nós? O Estado é laico. O Estado é laico. O Estado não é crente. Não tem confissão religiosa. É nossa responsabilidade manter o Estado laico, respeitando as diferenças,
ainda que as diferenças não nos agradem. Há uma diferença que é mais do que um trocadilho. Respeitos humanos é diferente de respeito aos humanos. Nós temos um discurso que não deve ter respeito aos humanos, mas nós devemos manter em alta o respeito pelos humanos. Paulo entra no Areópago. Acho que tem que parar por aqui, né? De novo. Mas vocês não vão embora, eu vou mandar trancar essa porta. Paulo entra no Areópago. Doutor Bentivi, eu sou um homem esclarecido nas Escrituras. Paulo entra dentro do Areópago. E o Areópago não era só um centro filosofal. Era um centro religioso. Deus para tudo que é lado. E ninguém nunca chamou Paulo de babalorixá. Vocês se lembram quantas estátuas Paulo quebrou dentro do Areópago? Nenhuma. Ele procura um motivo, ele encontra uma brecha, ele encontra um ambiente propício. Ele diz, está vendo aquele altar que não tem nada, não tem ninguém ali? Aquele é o lugar onde Deus está. Ele é o Deus desconhecido, aquele que vocês não conhecem. E ele começa a pregar, a falar com tanto ímpeto, gera tanta aflição no coração dos caras. Ele vai falar da ressurreição, isso gera retumbância. Os caras estão tão apavorados que diz, cara, em outro momento a gente vai te ouvir. Chega, não dá mais para nós. Por que a gente tem que quebrar terreiro de macumba? Ah, não fomos nós não, foram os traficantes. DJ Alpiste tem uma música que diz assim, todo traficante tem uma mãe que é crente. Não vamos tomar isso por verdade absoluta, mas que é uma verdade relativa é. Por que tu acha que o traficante foi lá, em nome de Jesus, quebrar todos os santinhos da comadre? Meu filho, deixa a macumbice dos outros. Vamos cuidar da nossa evangeliquice, que já tem problema demais. E deixa a macumbice dos outros em paz. É como dizia o velho capoeirista, cada um na sua e a amizade continua. Não é? É desse jeito que a gente precisa viver o evangelho com saúde. O evangelho tem que ser saudável para nós, não pode nos adoecer. E vive um monte de xiita, né? A gente assim, não, foram os traficantes, não fomos nós os crentes, não. Olha, eu conheço os crentes, há 33 anos que eu pastoreio os crentes. Eu posso imaginar que alguns torceram para que essa onda de quebrar centro de macumba continuasse. Ou seja, nós nos satisfizemos com a injustiça cometida. Está errado isso, gente. Olha, está arriscado eu trazer o Kleber Lucas aqui, nesse mês de novembro. Aqui ele não será babalorixá, será um adorador como sempre foi. A questão, gente, é que a gente precisa ter a justiça do reino manifesta em nós. Vocês topam que a gente continue esse assunto semana que vem? Porque, cara, tem umas coisas que eu preciso dizer para você que... BUM! Ou você vai embora de uma vez procurando algum outro lugar para ficar. Não, pode ser, pode acontecer. E você não tem culpa disso. Mas se me quer como pastor, não pode me botar do lado de dentro de uma gaiola teológica. Eu não me submeto a esses guetos, gente. Eu sou um pregador livre. E não me aprisionem com a expectativa de vocês. Por favor, me deixa ser eu. Você pode até nem concordar. Assim, eu gostaria que você concordasse comigo, mas você não está obrigado a concordar. Mas pelo menos vai pensar. Vai dormir, ou não vai dormir. Mas reflete sobre as coisas que eu estou te falando. Se você precisar, assiste de novo. Ouve novamente.
Cara, nós estamos indo para um lugar seguro. Andar com Deus é segurança total. Andar com Deus é andar fora dessa caixa quadrada que achata a gente, que faz a gente viver e se sentir mal demais. O que Jesus fez foi arrancar esse padrão religioso esquizofrênico de nós. O que Jesus fez foi arrancar essa porção da bipolaridade da nossa vida, para vivermos uma vida cristã saudável, amando os outros com toda a diferença que os outros têm. É mais do que trocar maçã. A igreja não pode ser uma trocadora de maçã. A gente precisa estar trocando ideias. Isso faz a gente crescer. Trocar ideia faz a gente pensar além. Faz a gente enxergar que a gente pode estar errado naquele momento, naquele ponto, naquela esquina, naquela bifurcação. Portanto, não tenha medo de trocar. Para onde você está indo, é o lugar mais seguro do mundo. O Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. Guia a mim e guia a você. E se eu estou falando alguma mentira, o Espírito que está em mim, que deve ser o mesmo que está em você, vai testificar em você. Portanto, não tenhamos medo de viver um evangelho saudável. Cara, não tenha medo de ser feliz. Não fica com essa noia de, eu sou feliz e devo estar pecando em alguma coisa porque eu sou feliz. Não! Seja feliz porque Jesus mora dentro de você, habita dentro de você. Ele é a tua força, Ele é o teu poder, Ele é a tua graça. Lá no Areópago, Paulo explicando para esses caras, diz assim: nele nós somos, existimos e nos movemos. Esse é o recado que Paulo tem para dar no meio daquele grande centro religioso onde Paulo está habitando naquele momento, ok? Volto no próximo domingo com este assunto.